discutindo comigo e insistindo que o trabalho não é norte-americano nem brasileiro, mas o trabalho é de Deus. Testemunhos. Tão grande nuvem de testemunhos. Então, diz o autor, deixemos todo o embaraço que o mundo coloca constantemente diante de nós. Outra noite eu, por acaso, vi lá no hotel um programa de televisão. Eu confesso, eu nunca imaginei que tivesse em tela, indo para os lares, coisa daquela natureza. Eu não podia entender mais. Já sabia que o nosso lar estava difícil e aqui também. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É isso que precisamos continuar a fazer. E eu sou grato por aquilo que eu vejo hoje de manhã. Saúdo os irmãos em nome da nossa igreja East Meadows e da Associação Batista Terra e de outros batistas lá, que têm orado e contribuído para o trabalho no Brasil durante muitos anos e queriam que eu trouxesse para os irmãos aquele abraço fraternal que eles gostariam de lhes dar, embora não podendo. Que Deus abençoe e guarde. Hoje, dia 9 de agosto, nós estamos aqui com a visita ilustre do pastor fundador desta igreja, pastor James Musgrave, e sua esposa, dona Jane. Nós temos um prazer muito grande, porque inclusive ele é o pastor emérito da nossa igreja, e nós não sabíamos que íamos testemunhar essa visita, uma vez que não estávamos aqui quando eles então quando ele era pastor desta igreja. Queremos perguntar sobre as impressões do pastor James Musgrave, retornando aqui em visita à nossa igreja, como é que ele reviu, né, o seu povo, as pessoas que ele conheceu então naquela época. Eu queria que ele dissesse as impressões que ele teve, falasse um pouco a respeito dessa visita que ele está nos fazendo hoje. Nós viemos de Belém, de um trabalho evangelístico, e não podíamos deixar de passar aqui em Brasília para ver a Igreja Memorial, o pastor Eber e muita gente conhecida dos tempos idos. E a emoção tem sido tão grande que eu nem sei expressar direitinho o que eu estou sentindo, mas faz-me lembrar dos trabalhos em Goiás, do início do trabalho aqui no Distrito Federal e aqui nesse terreno. A compra com muita insistência da Nova Cap na época, porque não queriam nos vender, queriam outras coisas, e eu não sei. É uma bênção ver como Deus tem trabalhado neste lugar e como a igreja tem crescido, especialmente aquelas crianças hoje, não? Nós queremos, inclusive, aproveitar para informar as pessoas que, porventura, chegaram bem depois. Eu queria saber algumas coisas a seu respeito. O seguinte, que ministério que o senhor desenvolve hoje e o que o trouxe aqui ao estado de Goiás na época, o que o senhor estava fazendo, que ministério o senhor desenvolvia, então, no Brasil, juntamente com a sua família, para que as pessoas que chegaram aqui depois não só saibam da sua história, mas como testemunha ao vivo, por ocasião, então, dessa sua visita. Muito bem. Nós saímos da América do Norte quando eu tinha 26 anos de idade, minha esposa 25, em outubro de 48. Estudamos português em São Paulo, Campinas. Viemos a Goiás porque eu tinha um desejo de fazer um trabalho mais pioneiro. E realmente chegamos em Goiânia quando tinha 45 mil habitantes, 2 ruas asfaltadas e bastante poeira. Aprendi a apreciar a poeira goiana no tempo da seca.
Mas realmente Deus nos abençoou demais, organizando igrejas, trabalhando nas diversas cidades, ainda onde não houve trabalho batista. E em 58, quando se começou a falar em Brasília, eu quase não acreditei. Mas felizmente viemos aqui em viagens muito difíceis, porque tínhamos que dar uma volta muito grande para chegar no Distrito Federal. E aqui mesmo, o que foi impressionante é o número de crentes que vieram de todos os cantos do Brasil, principalmente do Norte, e a nossa tarefa era simplesmente ver se nós podíamos acompanhá-los, porque queriam organizar ponto de pregação aqui, congregação lá, igreja, gente para batizar lá, aqui, ali, acolá, e foi uma correria. Felizmente tivemos 2 combis, podíamos chegar nos acampamentos, pregar e fazer projeções, e foi uma bênção iniciar o trabalho aqui num templozinho de madeira e depois ver o levantamento deste templo maravilhoso aqui. Nós sabemos que essa igreja foi fruto de uma doação, a sede da igreja, né? Foi durante o seu tempo aqui. Que doação? Quem doou? Quem fez essa doação? Houve um irmão que tinha uma grande fábrica de calçados chamado Maxi Jarman. Maxi Jarman. E ele fez uma viagem à América do Sul e começou a se impressionar pela falta de templos que poderiam realmente representar os batistas. Então, ele fez em Bogotá, em Quito e vários lugares, Buenos Aires, mas no Brasil não fez porque no Rio de Janeiro já tinha um grande templo construído. Quando surgiu Brasília, nós tivemos a ideia, bem, vamos escrever para o Jarman e ver se ele quer fazer um templo bom aqui em Brasília. Então ele nos doou $300 mil, $100 mil por ano, durante 3 anos, para podermos adquirir a propriedade e fazer a construção. O dinheiro não deu para tudo, como os irmãos sabem, porque depois o pastor Eber e outros tinham que lutar muito. E hoje, eu olhei lá para trás e eu fiquei pensando, mas poxa, como é que esta igreja tem trabalhado e contribuído para que este terreno seja aproveitado conforme nós imaginávamos e idealizávamos naquela época, não é? É um prazer. Dona Jane, e a senhora, como reviu Brasília e as pessoas, então, da igreja que a senhora fundou? Quando eu comecei a encontrar com os irmãos aqui, os amados irmãos, eu pensei, o céu deve ser um pouquinho como isso, aqui, com todos os irmãos chegando e se abraçando. Eu gostei demais. E Brasília está no nosso coração, no fundo do coração. E temos amigos aqui que temos conhecido no Rio, e em Goiânia e outros lugares, mas estão morando aqui agora. É muito prazer estar aqui. Pastor Eber, agora o senhor. Com certeza, eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Deus vai falar para nós, o que você fez dos talentos que eu lhe dei? Então, eu tenho certeza absoluta que o pastor James Musgrave deve olhar para o senhor e dizer, servo bom e fiel, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não como Deus, mas ele deve ficar muito agradecido a Deus pelo seu desempenho à frente dessa igreja e tendo tratado tão bem esta igreja e as pessoas, os membros, enfim. Como é que o senhor se sente, então? Eu já sei como o senhor se sente, mas a gente tem que registrar para o nosso jornal. Como é que o senhor se sente neste momento histórico, em que o seu ministério, aqui à frente dessa igreja, já com data para terminar, né? Então vem a visita daquele que lhe passou, né, o ministério, e ele fica maravilhado com o cuidado que o senhor teve, né, com o trato que o senhor deu. Como é que o senhor se sente nesse momento histórico aqui hoje? Bem, toda a glória seja dada a Deus. Só Ele é digno da glória, do louvor do seu povo e dos seus servos que Ele convoca para a realização dessa obra.
Mas a presença do pastor James Musgrave Jr. e sua esposa Marjane aqui neste dia não é uma coincidência, mas é uma obra da providência de Deus, porque não existem coincidências no mundo, e sim a providência de Deus operando. E me permite sintetizar a história da Igreja Memorial Batista e de resto da obra batista no Distrito Federal. Ao pastor James Musgrave coube a tarefa da implantação da obra batista na Igreja Memorial e no Distrito Federal. E também, por extensão, no Centro-Oeste. Ele implantou de uma maneira definitiva e definida a obra batista aqui no coração do Brasil. E porque foi uma obra de Deus, essa obra não pode ser desfeita pelas tempestades e pelos vendavais da provação. Então, eu vejo nele o implantador, aquele que implantou, aquele que plantou, radicou a semente batista em Brasília, na Igreja Memorial Batista, que era um grão de mostarda e hoje é uma árvore frondosa. Ele é o implantador desta obra. A mim me coube sucedê-lo, depois de um espaço de tempo de interinidade do não menos admirável pastor James Lansor. Mas me coube a mim sucedê-lo como pastor efetivo da Igreja Memorial Batista. E eu tinha, desde logo, desde aquele tempo passado, a convicção de que me cabia a mim dar sequência àquela obra implantada e consolidá-la. Isso foi feito ao longo de 30 anos, não por mim, mas pelo poder de Deus e pela cooperação desta menina dos meus olhos, que é a Igreja Memorial Batista. E agora, dentro de 3 meses, eu estarei entregando o cajado. Ao meu sucessor caberá a obra de expansão do pensamento batista no coração do Brasil. Ele é o implantador, eu o que dei a continuidade, a consolidação da obra, e o meu futuro sucessor será aquele que vai expandir a obra por todos os cantos e recantos desta metrópole que é a capital da República Federativa do Brasil. Por isso, implantação, consolidação e expansão. Eis a sinopse da obra batista na Igreja Memorial. Eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Muito obrigada, então, ao pastor Heber, pastor James e a sua esposa. Para o Telejornal Memorial. Vamos só estender mais um minutinho a nossa entrevista. Faltava a Dona Ida. Dona Ida não pode faltar nessa entrevista. Nós vamos pegar rapidinho. Seguinte, a gente conversou aqui, a senhora deve ter ouvido tudo. Um momento histórico é esse, né, de registro da visita, então, do pastor James depois de tanto tempo. Queria saber da senhora o seguinte, Dona Ida. Como é, então, que a senhora sente esse momento em que eles voltam e revêm a igreja, que expandiu tanto, né, que se frutificou tanto? Como é que a senhora vê, como é que a senhora sente esse momento? A senhora que foi a metade, a peça também fundamental nesse trabalho de consolidação da Igreja Batista aqui no Distrito Federal. Receber este casal, pastor James, Dona Jane, né, os nomes até se parecem, é uma alegria muito grande, uma emoção. Nós já conhecemos este casal há longos anos. Eu era recém-casada quando conheci. Ele foi fazer uma série de conferências na nossa igreja, lá em Bauru, no interior de São Paulo. Então, eu conheci o pastor. Depois, conheci Dona Jane. Ela trabalhou muito na União Feminina Nacional. E eu fui longos anos membro da Comissão Executiva, da Comissão Executiva Nacional também. E lá eu vi o trabalho da Dona Jane. Ela é grande desenhista, pintora também, né, Dona Jane? E ela faz um trabalho maravilhoso. Então, recebê-los aqui na nossa igreja, depois de tantos anos, o pastor Musgrave foi convidado para vir no aniversário da igreja o ano passado. Ele não pôde, né? Mas hoje eles vêm saudar esta dívida que eles tinham para conosco, de vir nos ver aqui, queríamos vê-los aqui, né? E hoje, então, nosso coração se alegra muito em rever este casal tão querido, que muito trabalhou no Brasil todo, não somente aqui, mas no Brasil todo. Então, nós estamos muito felizes por rever este casal amado, querido e talentoso.
Muito obrigada, então.